Bem-vindos ao Lanchinho Consiste. Muito obrigado por terem vindo. Esse nosso evento vai ocorrer em 4 fases. Numa primeira fase, nós vamos apresentar um filme. Esse filme é algo bem curto, eu falo um pouco dele depois. Depois, Marcos, nosso presidente, vai apresentar, introduzindo o nosso palestrante. Depois nós vamos enriquecer um pouco nossas vidas com a palavra do nosso convidado. E finalmente, nós vamos fazer uma bela foto para apresentar no nosso site. Ok? Pelo nosso convidado de hoje, eu decidi que eu vou ser aquele repórter por um dia. Então, buscar algo que fosse talvez enriquecer também as nossas vidas. E esse filme fala de uma pessoa, uma polonesa, que não acredito que muita gente conheça, mas ela trabalhava no campo de concentração nazista, e conseguiu salvar 2.500 crianças do Holocausto. Essa polonesa se chama Irena Sendler e ela é pouco conhecida. Eu achei importante trazer esse vídeo. Como eu não consegui, ela é tão pouco conhecida que eu não consegui vídeo em nossa língua em português, eu vou exercitar o espanhol ou portunhol em todos vocês, e vocês vão assistir um vídeo em espanhol, ok? Vamos lá. Irena Sendler fue una enfermera católica polaca que se hizo conocida como el ángel del gueto de Varsovia por haber salvado a 2.500 niños judíos de una muerte segura durante la ocupación alemana. En esa época trabajaba para el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, que administraba los comedores comunitarios de la ciudad. Trabajó incansablemente ayudando a judíos y católicos. Tras la creación del gueto de Varsovia, Irena Sendler logró que muchas familias le entregaran a sus niños para evitar que fueran deportados a los campos de concentración. Sacaba a los niños en ambulancias como víctimas de tifus, los ocultaba en cestos de basura, cajas de herramientas, cargamentos de mercancías o ataúdes. Luego los escondía en conventos y hogares católicos. Irena creó un archivo con sus nuevas identidades para que algún día pudiesen recuperar sus historias personales y sus familias. En 1943 fue detenida por la Gestapo y llevada a prisión, donde fue brutalmente torturada. En su celda encontró una estampa de la Divina Misericordia con la leyenda "Jesús en vos confío", que conservó consigo hasta 1979, cuando se le obsequió a Juan Pablo II. Nunca traicionó su misión y fue sentenciada a muerte, pero un soldado la liberó gracias a la intervención de la resistencia polaca. Al finalizar la guerra recuperó sus archivos. Aunque la mayor parte de las familias de los niños que salvó habían muerto en los campos de concentración, logró ubicar a los niños en orfanatos y poco a poco fueron enviados a Palestina. En 1965, la organización Yad Vashem de Jerusalén le otorgó el título de Justa entre las Naciones. En sus últimos años ha recibido el cariño y el agradecimiento de los niños que salvó y fue postulada en reiteradas ocasiones para el Premio Nobel de la Paz. Irena Sendler falleció el 12 de mayo de 2008, a los 98 años de edad. Resumindo, ela faleceu em 2008, mas não sei se viram, ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz, salvou 2.500 crianças, eu acho algo relevante. Ok? Marcos, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou começar fazendo uma pergunta muito direta. Quero que quem gostar de chocolate, levanta a mão. A Páscoa está chegando, eu quero saber. Levanta a mão. Quase todo mundo gosta de chocolate, né? Daqui a pouco vocês vão entender. Esse é o 10º evento que nós fazemos esse ano, o de número 220. Adoro as sextas-feiras. Eu sempre gostava dos sábados também. Hoje eu gosto também das sextas. Que nós temos aprendido, que nós temos vivido, essa rede que nós temos
Ajudá-lo a construir tem sido um privilégio. A partir de hoje, essa é a tribuna que vocês vão ler amanhã. Está claro? Esse é o futuro. Esse é o futuro que nós queremos ajudar a construir. Vamos lá, Moisés. O que nos interessa é ver na linha positiva agora. É isso que nós temos feito no nosso trabalho. Estamos aqui para ser felizes. Nós temos um produto hoje chamado XTR, cujo slogan é Felicidade Empresarial. Para alguns isso é igual a água e óleo, não se mistura. Não é o nosso caso. E não é o objetivo do produto. O produto é fazer com que vivamos cada vez mais e melhor. Isso é para mostrar a evolução. Não nos interessa ser apenas técnicos ou administradores ou gerentes. Nós queremos e somos líderes onde nós estivermos. E é isso que nós exigimos da nossa equipe. Compromisso com o resultado, compromisso com a felicidade. Esse slide mostra um pouco da filosofia. Se você não tem capacidade de criar, você tem que ter humildade para copiar. E temos feito isso. Copiamos com toda a naturalidade. Até que descobrimos que copiando, repetindo, isso passa a correr na sua corrente sanguínea, isso faz sentido. E agora o grande desafio, depois de copiar, inovar, mas inovar tanto que seja difícil para os demais copiarem. Esse slide representa o passado. E esse passado é absurdamente, no meu caso, zero. Acabamos de nos conhecer. Tenho ocorrido várias vezes trazer pessoas para falar que eu nunca tive a oportunidade de ter um diálogo antes. Conversamos algumas poucas vezes pelo telefone e aqui estamos. Vamos lá no texto. Esse é o presente. Já agradeci e repito. Muito obrigado por ter divulgado o nosso evento ontem no jornal. Mas eu fiz uma pergunta. Graziela, me ajuda a responder. Graziela vai ler uma série de e-mails que recebemos de pessoas que por algum motivo não puderam vir. Obrigado. Boa tarde. Infelizmente não estarei na cidade. Dê um abraço em Walter. Conheço ele muito porque trabalhei na tribuna durante quase 10 anos. Um homem íntegro e admirável. É realmente uma pena não poder estar lá. Se puder, encaminhe esse e-mail para o Dr. Walter. Um abraço. Salwa Chalubi, Munassérie de Serviço de Representações. Prezado Sr. Marcos, informamos impossibilidade de participação do Sr. Roberto Paulo Machado Lopes, em razão de compromisso firmado anteriormente. Desejamos sucesso no evento e esperamos poder participar em outra oportunidade. Atenciosamente, Silvia Real, a secretária de Roberto Paulo Machado Lopes, diretor da FAPESP. Marcos, tive o prazer de trabalhar com Walter na Santa Casa de Misericórdia. É uma pessoa especial, a quem admiro muito e dedico um grande afeto. Se não puder comparecer, abrace-o por mim, Eduardo Oliveira Santos, Secretaria de Direitos Humanos. Marcos, boa noite. Walter Pinheiro, amigo pessoal, e inclusive nossas filhas são amigas fraternais desde os tempos da faculdade. Estou declinando do convite porque nesta data estarei fora de Salvador, mas desde já tenho certeza de que será muito bem sucedido, pois é um homem de bem e preparadíssimo. Gentileza saudar o amigo por mim, ok? Grato, Jung, Federação do Comércio. Caros Vinícius, como estou oferecendo almoço a membros da Associação de Letras da Bahia, nesse mesmo dia, lamento não poder comparecer a esse encontro com o nosso Walter. Um abraço, Joaci Góes, da Faculdade do Descobrimento. Prezado Marcos, gosto muito de ouvir o Walter, mas desta vez não será possível, já que vou estar em Fortaleza. Agradeço pelo convite. Um abraço em Walter. Luiz Rio Branco, da Associação Comercial da Bahia. Marcos, bom dia. Por favor, dê por mim um abraço no Walter. Grande homem, grande amigo. Rodrigo Menezes, publicitário. Marcos,
A WSP é muito gente boa. Fomos colegas desde 1951. É mole? Estudamos na mesma sala, de 51 a 56, na escola modelo, e de 57 a 61 nos maristas. E desde 1979 somos companheiros no Rota Pública Bahia. Você só joga certo, faz gol sempre. Agradecimento de Arthur Guimarães Sampaio, presidente da ACBEU. Esse veio. Mas com amizades, Arthur, com essa quantidade de anos, é tão raro a gente ver, eu fiz questão de, mesmo vocês estando presentes, registrar isso. Quantos anos de amizade, hein? Mas, Marcos, uma coisa que me chamou a atenção foi a unanimidade dos elogios. Eu fiquei muito impressionada, Walter, muito impressionada. Então, nós precisamos ter aqui na Bahia mais unanimidades como essa. Bonito, obrigado por estar aqui. Mas tem uma última fala, e essa eu não vou ler, nós vamos ouvir. Isso foi ontem na Associação Comercial da Bahia. Pois é, Walter, agora vai fazer sentido a minha pergunta. Você é igual a chocolate, todo mundo gosta. Vamos lá, Moisés. Nós não tivemos a oportunidade de conversar, exceto poucos minutos, mas nós vamos fazer isso. Nós temos uma solução e essas misturas, essas rasteiras que a internet está nos dando, exige que sentemos, plantemos esse futuro. Mais alguma coisa, Moisés? Esse é um ponto extremamente importante. Fale também não só dos positivos, mas das suas cicatrizes. Normalmente nós, masoquistas que somos, infelizmente, aprendemos também muito com elas. Nos deu o caminho das pedras. E com esse blazer bonito, deve estar cheio de pílulas da sabedoria, distribua-se. Vem para cá. Meu caro Marcos Vinícius, Moisés Bastos, Graziela Dourado, demais integrantes, consiste. É natural que, por mais frieza que a pessoa tenha, não deixa, a emoção não deixa de nos atingir em momentos como esse. Principalmente por aqui está diante de da plateia, tendo aqui a presença de tantos amigos, e digo ao meu caro querido amigo, deputado nota 10, doutor Sérgio Carneiro, que não vou correr o risco de nominar a todos, como o doutor Mário Gordilho, o meu presidente do Rotary Galente, o amigo Valibert, meu cunhado Alain Soares, o meu tio, Tônio, que está também, e tantos outros amigos, Sérgio, enfim, para não ser injusto. Mas eu tinha uma grande curiosidade sobre o Lutinho. E aí, recebia os convites, mas como expliquei ao Marcos, a sexta-feira para mim é um dia muito complicado, porque já na quinta nós temos um encontro no Rotary, que é o almoço, e eu reservo sempre essas quintas-feiras, já a sexta já tem os outros compromissos que a gente tem que atender. Até que chegou o momento de vir um convite direto, que aí, efetivamente, tinha que estar presente, e eu comecei a me inteirar um pouco mais. E é lógico que, até pelo respeito ao tempo, conversei com Arthur Sampaio. Arthur, você que já conhece, sei que você participa, me dá uma dica, me dá
e Arthur foi o primeiro a me falar e, evidentemente, a me colocar no devido lugar, no devido legal. E em seguida a isso, o Olivieri, o próprio Mário Neto, que também aqui já participou, e outras pessoas que, surpreendentemente, falavam comigo do convite que tinham recebido, da curiosidade de aqui estar presente, participando. Então, estou eu aqui, de certa forma, até um pouco fora do padrão normal, porque o normal seria estar na roupa social, com gravata no pescoço. Se coloquei um blazer e tirei a gravata, foi por recomendação primária. Isso é tão informal, não dá para ser de camisa de atleta, nem tanto de sunga, mas não precisa ser também, né? Então, mas enfim, em cá chegamos e eu fiquei preocupado porque normalmente quando nós vamos conversar com uma plateia, vamos falar alguma coisa, nós temos sempre um tema para discutir. E nesse caso, o que me foi solicitado foi falar sobre a minha vida. Aí já me deixou de ser justo. Primeiro porque é questão de informação, eu não gosto muito de falar da minha vida. Eu gosto até que os outros falem da minha vida. E se falar mal, não tem problema, porque me dá a chance de defender. Mas eu vejo falar, fica parecendo uma coisa assim, mega bola ou meio suspeita. Mas é o momento de fazer isso, é uma experiência que nós temos. Eu espero que aquilo que eu possa aqui colocar tenha algum significado, que possa contribuir para a vida dos demais presentes, daqueles que estão a me ouvir. E, evidentemente, que eu também estou inteiramente aberto a ouvir as considerações e as questões que me forem apresentadas, cumprindo aquele procedimento que eu acho obviamente saudável de troca de informações. Eu acho que só teremos um encontro bom se sairmos daqui mais enriquecidos, eu e também os caros amigos presentes. Então, entrando na minha vida, eu quero já dizer que hoje, Marcos, as coincidências da vida, é como se fosse assim, eu comecei hoje, 15 de abril. Esta data marca os 67 anos de casamento dos meus pais. Então, em 15 de abril de 1944, eles se casaram e Antônio da Silva Pinheiro, que eu posso falar um pouquinho mais adiante, Olindina dos Santos Pinheiro. Meu pai já faleceu há 10 anos, minha mãe ainda nos dá a glória de estar presente aos 87 anos, lúcida, sentindo até a ausência do almoço, mas por uma razão nobre. Nasci em 21 de novembro de 45. Posso dizer que nasci trazendo a paz, porque a guerra terminou em 8 de agosto de 45 e, enfim, quando chegou em novembro, eu vim ao mundo. O meu nome, em realidade, é Antônio Walter dos Santos Pinheiro. Antônio, porque é natural que se homenageie o pai, que também é Antônio da Silva Pinheiro. Só que minha mãe queria também o lado dela. E minha mãe, então, tinha uma verdadeira admiração pelo nome de um almirante americano, que se chamava, naturalmente, Walter. Mas só que, como existe também o Walter alemão, e aqui eu fui acundado, então, o Walter ficou Walter de origem alemã, mas era para homenagear um almirante americano, que foi vencedor também das batalhas. Então, a razão deste Antônio Walter vem daí, e hoje até é muito confortável, porque já me dá a chance, em determinados momentos, eu fugir um pouco do nosso xará, que, para meu orgulho, já saiu da Telebahia, chegou ao Sinditel, Sindicato de Comunicações, a partir entrou na vida política, se tornou uma grande celebridade, e hoje essa homonímia cria situações, às vezes, curiosas. Né?
eu receber telefonemas e fazendo perguntas já diretas, e eu tenho que sair ajustes, até explicar, olha, não, você está procurando senador, não quer vai ter deputado. Você está falando com um jornalista, o que é que tal? Normalmente o celular conduz muito a isso. Mas eu tenho essa felicidade do Walter ser uma figura admirada, o meu xará. De forma que isso me trouxe um alívio, porque eu me imaginava no início da carreira dele, eu digo, poxa, se esse daí seguir o caminho de uma grande maioria de políticos que tem neste país, eu vou sofrer. Né? E já comecei a imaginar explicações que eu poderia ter que dar, né, para dizer que não fui eu, que aquele que está dizendo ali não sou eu. Eu acho até que talvez ele tenha tido mais problema, porque como as nossas ideologias hoje estão até um pouco mais próximas, mas naquela época eram mais distantes, daí é que ele usa muito Pinheiro. Pinheiro. Porque minha mãe disse, já recebeu, eu tinha recebido muitos comunicados assim, eu botei no seu filho. Então, como ficava muito bem para ele, quer dizer, está aparecendo com aquela figura ou de empresário, ou de industrial, ou de bancário, ou o que fosse lá. Mas, enfim, essa é um dado interessante, mas graças a Deus está tudo muito bem. Somos amigos, temos fotos, inclusive, juntos, para ficar a posteridade. Sou filho único. Meu pai e minha mãe, eles foram realmente muito econômicos no processo. O filho único não foi com meu pai, foi com minha mãe. Minha mãe disse que a experiência do parto foi muito dolorosa, de forma que eu fiquei com um filho único, meu pai talvez preocupado em já mais com o aspecto de manutenção. Ou seja, é muito mais fácil criar um filho do que criar 2 ou 3 ou 4. O irmão dele, o meu tio, que já é falecido, esse teve 14. Um deles, aliás, uma delas, inclusive, era casado com um Portela, que ganhou na Loteca. Na época ele ganhou o equivalente a 400 Volkswagen, mais ou menos uns 10 milhões de reais. E aí eu acompanhei todo aquele processo, até a apresentação dele no Barão do Tênis, estávamos lá, a Globo já em cima, nas televisões e tudo. Mas, por mais conselho que a gente desse, ele terminou, enfim, seguindo outras mensagens, o pai dele também. E esse rapaz foi por impulsões de coisas que ele não tinha a menor experiência, inclusive a área de incorporação imobiliária também, e que jogou ele embaixo. E eu só não digo que ele perdeu tudo, porque uma das cunhadas dele, que morava nos Estados Unidos, o chamou, juntamente com a irmã, e hoje ele está lá em Los Angeles, atuando numa empresa de turismo. Nunca mais ouvi. Mas ele chegou a um ponto degradante de sair uma fotografia no Jornal da Tarde, ele preso, jogado dentro de uma cela, porque tinha se recusado a pagar as contas de cerveja de um bar. Não pagou, o dono do bar chamou a polícia levou a imprensa, evidente que não ia perder o prazo. Então mostrou o Portela dos 400 Volkswagens até a falta de um dinheiro para pagar a conta do bar. Na verdade ele tinha algum dinheiro, mas acho que estava querendo ser homenageado pelo dono do estabelecimento. Bom, mas enfim, o filho único, ele tem vantagens e desvantagens. Eu acho que você, como filho único, normalmente é negado. No meu caso específico, eu acho que essa tentativa houve, mas talvez até por uma série de alertas que recebi, eu terminei até criando uma certa ofensa em relação a dengue. Enfim, eu quero um bom tratamento, mas o dengue, o puxa-saquismo é uma coisa que realmente eu procuro afastar, eu acho que não acontece. Mas a tendência dos pais, se o grande bem que ele tem é aquele filho, que ele só tem um filho, ele faz tudo em função dele. Eu me lembro que na época da adolescência, eu chegava aí das farras, 3, 4 horas da manhã, e quando eu chegava, estava meu pai na janela lá no apartamento, esperando para ver. Quando eu entrava, ele corria e
que parecia que estava dormindo, mas eu já estava percebendo que ele estava preocupado comigo. E também é outra preocupação. Mas o fato de ser filho único, então, gera este apego, e este apego, no meu caso em particular, terminou me tornando um soteropolitano nato e preso à terra. Aqui tive algumas oportunidades, alguns convites para deixar Salvador para outros pontos, mas normalmente a questão familiar ela foi muito respeitada. A sensação de que criaria um vazio muito grande em relação aos pais, fazer de tudo. Felizmente, como algumas atividades, sejam profissionais, sejam empresariais também, me brindaram em ficar em Salvador, eu terminei aqui ficando. Uma delas foi até com o próprio Milton Rick. Eu trabalhei com o Milton Rick e o Brasil nessa época tinha 2 cartões de crédito, Carte Blanche e Diners. E quando ele comprou o Carte Blanche, ele me convidou, eu estava no Banco Industrial de Campina Grande, e para que eu fosse do Rio para dirigir o cartão. E me mostrou uma certa incrível, porque eu já fiquei com medo de dizer não e terminar perdendo o Monteiro de lá e perder o emprego de cá. E ele fez uma carta extremamente delicada, o que me gerou uma outra carta muito delicada, que meu pai guardou, e eu tenho isso, o Milton, onde ele compreendia a razão e elogiava também aquele sentimento e aquele respeito que tinha para com os pais. Uma outra vez, já estava eu em um outro banco, que foi incorporado por Itaú, o Itaú também me convidou a São Paulo, mas nesse momento eu já tinha algumas atividades em paralelo e justificava ficar mais na Bahia, mas acima de tudo também uma questão de família. Então isso é uma coisa que está muito ligada a essa condição de filho único. Então, pensando nos aspectos da desvantagem. A vantagem é que você poder ser mais organizado, ninguém está acorreando, você teria uma tendência que a gente tem de saber onde as nossas coisas estão. Então, isso é uma coisa boa. A infância toda se processou aqui e estudei o primário no Adriano Mateus, aí tive essa bela satisfação de conhecer Arthur, né? Não só Arthur, como Renatinho Tempo, como o nosso Duda Mendonça, Marta Buriti, Teresa Novis. A Helena Mateus tinha, Arthur, se eu estiver errado, me corrija, mas me parece que era ou uma sobrinha ou uma filha, que se chamava Ani, que era professora de biologia. Ani. Mas foi a minha primeira, era musa da sala, e foi o meu primeiro grande amor. Né? Eu devia ter o quê? 10 anos, sei lá, mas aquela história, o amor pela professora era Ani. Que beleza. Tinha Constança também, que era uma outra. Então ficamos lá no primário, depois saímos, fomos também para os maristas. Os maristas, nós fizemos o secundário, e os maristas nos habituamos a tratar com os irmãos, que alguns já chamavam de padres, e aí Cabelinha, Fidelis, irmão Antônio, irmão Damasceno, irmão Gandolfo. Irmão Gandolfo, um fato marcante. Irmão Gandolfo recebeu uma bolsa, ele me parece que era gaúcho, enfim, ele era sulista, mas recebeu uma bolsa para estudar em Paris. E ele ia para lá, e foi para lá no Provence, que era um paquete que parava aqui, depois seguia até lá. E a turma foi em peso levar o irmão Gandolfo até o navio. E nós choramos. Nós choramos como se fosse um ente da família. Eu tenho uma fotografia abraçada do Carlos Fernando Amado de Freitas, tirado lá na Cordela, nas Docas, né? E me lembro como aquilo realmente marcou para todos nós. Nesse tempo, e aí é um capítulo à parte, Deus estava mais presente nas escolas. E eu continuo pregando isso. Eu acho que já desde os jovens, criança, infância e adolescência, é preciso colocar Deus mais presente nas gerações. Nós estamos aí assistindo barbáries. Semana passada tivemos uma que inaugurou o processo do Brasil. O Brasil é um país mandatário.
Normalmente primeiro acontece nos Estados Unidos, vamos lá, 2, 3, 4, depois vai a Rússia, a Irlanda, então daqui a pouco bate aqui. Alguém descobre que é possível também querer se notabilizar com fatos daquela maldade aqui no nosso país. E eu fico me perguntando o que fazer, todo mundo se pergunta, aliás, o que fazer para conter a violência. Então, são medidas que aí estão de repressão, enfim, procurando descobrir o bate às armas, vamos tirar as armas, como se isso chegasse a resolver o caso. Com os elementos que já se conhece hoje desse episódio, pode-se ver que aquilo tudo é consequência de um problema ambiental que não foi possível se identificar com antecedência e a partir daí terminou gerando este drama. Aqui estamos na nossa primeira página de hoje, né? Então, são atitudes comuns. Mas eu acho que o começo está exatamente na volta. Se a aula de religião, sim. Só que naquele tempo, como a religião católica ela era predominante, o abatista tinha algum posicionamento protestante, testemunho de Jeová muito pouca coisa. Hoje não, hoje temos os evangélicos, que têm já uma presença expressiva, inclusive a bancada parlamentar de peso, né? Eles são ativos. Mas é preciso ter a noção de religião. Por quê? Porque a figura de Deus é aquela que está presente conosco a todo instante, inclusive quando nós estamos sozinhos. Quer dizer, se alguém está perpetrando uma barbaridade como aquela, e ele tem a presença de Deus, Deus é oficial, Deus está em cima, ele tem a sensação de que a consciência dele está voltada para isso. Se ele não tem, ele não deve nada a ninguém, enfim, no final ele parte para outras atitudes e termina. Hoje, o mundo em si está assistindo esse tipo de procedimento, não só isso, também em outras etapas. Então, nos maristas, a gente vivenciou isso, nós tínhamos aula de religião todos os dias, meia hora, nós tínhamos nota na caderneta, nós tínhamos a sexta-feira sempre a confissão comunhão, tínhamos café, inclusive, do Colégio de Felicia, e no domingo tinha que comparecer à missa, e tinha lá que carimbar a presença à missa. E nesse ponto, deu-se um fato interessante, porque como eu tinha que ir à missa e ainda estava chegando na adolescência, meu pai tinha que ir comigo. Meu pai, que não costumava ir à missa, terminou com as ocas de missa. E no momento que eu deixei a atividade, o colégio, passei para outras coisas, comecei a formar a minha cabeça e terminei. Continuei católico, mas já não tão praticante quanto, e não tão frequentador de missa quanto meu pai, que terminou, faleceu 10 anos, mas não deixava de nenhuma passou a sua acessá-la, à medida que o Vaticano permitiu que ele se fizesse também as salas. Então, aquilo ali eu tenho certeza que tem uma influência grande que precisa ser estimulada. Bom, os maristas, então, fomos até a um momento de decisão. Bom, devo dizer aqui que quando jovem, quando ainda saindo da infância, tendo noção da vida, o meu desejo era ser piloto de avião. Agora, enfim, na vida até hoje tem algumas coisas que me encantam. Avião, telecomunicação, a televisão, a internet que chegou depois, mas também se enquadra dentro disso, é algo que eu não canso de admirar e, enfim, de procurar entender e de gostar. No caso do avião, eu não fui exatamente uma das razões, filho único. Era difícil ser piloto. Primeiro que naquela época a sensação da segurança, de não ser uma atividade de risco, não é como hoje. Naquele tempo ainda estava na época do BC3, do BCC, do Conver, enfim, era de certa forma iniciado. Mas por outro lado, exigia viagens, ausências,
e a questão do filho único já tirava de cabeça prosseguir naquele sonho. A primeira viagem minha aconteceu aos 9 anos, eu vim do Rio de Janeiro para cá, em 1954. Pegamos lá um convés às 10 horas da manhã, no Santos Dumont, descemos em Caravelas e chegamos aqui às 6 da tarde. Foram 6 horas de voo, e onde eu convivi arduamente com os fatos. Né? Hoje poucas pessoas, né? Não é normal, né? Quando alguém tem um vácuo, diz que o voo não foi bom. Naquela época o vácuo era normal. Estabilizar é que era difícil. Então, daí pude acompanhar toda essa evolução da aviação. De certa forma, eu acho até que ela estagnou um pouco a um certo momento. A velocidade não passa de 800, 900 km por hora. Aqui tentou ser um pouco mais como o Concorde, terminaram desistindo. Mas, enfim, é algo que toda vez que eu vejo, quando dizem que o programa de Paulista é pelo aeroporto, se avião subir e descer, eu acho que é perfeitamente normal, porque eu também gosto de ver. Toda vez que o avião sobe, acontece, o avião passa, eu fico olhando, rapaz, a luta contra a lei da gravidade que se verifica ali é uma coisa permanente, e a gente está ganhando. Eventualmente tem lá um problema ou outro qualquer, mas se imaginar a quantidade de avião que sobe, avião que desce, avião que está nesse mundo, que estão nos céus desse planeta, realmente é algo magnífico. Então, esse era um desejo. Mas passei por aí, quando eu terminei, então, voltando ao curso dos maristas, que foi o secundário. Então, eu segui o que é tradicional, a atividade do pai. Meu pai tinha sido contador, formado em contador, já era diretor de empresa, e eu também segui contabilidade, porque já aos 15 anos eu comecei a trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Fui estudar na Escola de Caiú e trabalhava no Banco Correio Ribeiro, porque meu pai era diretor de um dos grupos de Correio Ribeiro. Meu pai foi diretor de Armazém Gerais União, uma empresa que ele pegou no buraco e conseguiu projetar uma empresa para armazenar sacaria. Então, cacau, café, milho, que tinha, ele guardava isso. Tem um grande armazém, até hoje lá no Barão do Protegido, não sei se pertence mais, acho que não. O grupo terminou, mas os herdeiros ficaram. Mas ele no interior também fazia isso, e aqui, o grande lance dele foi comprar o Capricha Adelaide. Aqui ele comprou. À época era um pardieiro. Ele comprou o Capricha, entrou no processo de reforma do Capricha, abriu uma portinhola, alguém buzinou para ele, abriu uma portinhola para vender produtos do mar que aqui nós não tínhamos. Então a primeira portinha com o título de Unimar vinha de União Marinha. Então, meu pai foi quem encaminhou este assunto. E aí, os tais camarões pistola, rabinho de lagosta, peixe de todo quanto é tipo, da melhor qualidade, fazia fila. As pessoas faziam fila para poder comprar isso ali na lei do conforto. Carlos Alberto Correia Ribeiro, filho do seu Fernando, vendo o sucesso daquilo, disse, não, vamos transformar isso num supermercado. E, evidente que Carlos Alberto também se engajou, e outras pessoas também participaram, e surgiu a primeira loja da Unimar. Em 1971, eu presumo. Fato interessante, a loja veio trazendo padaria, veio trazendo importados, trazendo uma qualidade que uma média para nossa não oferecia nas suas lojas. E na padaria trazia o pão de semolina, que ninguém conhecia. O que ensejou ao nosso Antônio Carlos Magalhães, que estava tomando posse no dia, ou na prática, de chegar lá e dizia que ele tinha exigido para que os baianos passassem a ter a qualidade do pão. Né? Então, o pão de semolina, depois o pão de semolina foi condenado até, porque isso é feito cancerígenos e tal, e tal. Mas aí surgiu o Unimar, que chegou a ter 7 lojas, né? Com lojas de importados, tem também a parte de lanchonete, enfim, vinhos e tal. Com 7 lojas, evidentemente, concorrer com uma média que tinha já uns 40 e tantas lojas, depois chegou a 52, ficava mais difícil. E aí, a David Diniz quis entrar aqui e entrar através da Unimar.
nasceu uma média mais esperto do que ele, chegou junto, e aí começou, e a terra terminou também incorporando a Unimar na rede do Pai Mendonça. Então, essa área do pai continuou, depois tornou-se diretor da financeira da Federação do Comércio, trabalhou com o Geraldo Mota, trabalhou com o Nelson Gaia, foi um dos responsáveis também pelo surgimento do prédio que hoje está lá, da casa do Maneiro, que ela gravava. Os terrenos, aí já fui eu que vendi, porque era da Roscovita, aquela área do Shopping Club, e aí surgiu aquele monumento, o projeto de Jada, de Fernando Frank e Otton Gomes, e premiado internacionalmente, algo que marca aquilo Geraldo Mota. Quando eu vendi para ele, convenci ele que deveriam sair do nosso Farias, onde tinha lá junto com a realização das indústrias, porque a cidade estava correndo para o lado de cá. E ele chegou e comprou a ideia e comprou 2 lotes. Quando ele chamou o Pescolinhos para fazer o projeto, aí o Fernando foi, o Fernando sempre foi grande comerciante, nós temos que ter mais um para poder soltar o prédio e tal, mais um lote, 3 lotes. Quando ele me mostrou o projeto, inclusive os vidros que estavam previstos, eram vidros importados, né, da Itália e tal. Eu disse, presidente, esses recursos tem um trabalhador também, está fazendo um palacete desses. Ele disse, mas eu tenho um compromisso com a Bahia. Eu quero fazer uma sede que seja vista por quem chega pela terra, pelo ar e pelo mar. Né? E, efetivamente, durante um bom tempo, isso foi cumprido. Hoje, com outros prédios que já surgiram, já fica um pouco mais escondido. Mas também, ele, pelo menos, ouviu o conselho de não colocar vidros importados. Isso não aconteceu. Bom, então, entrei na contabilidade. Quando eu terminei a contabilidade, eu verifiquei que eu não podia ficar apenas naquilo. Ele não era um curso superior, era um curso técnico, e o que é que eu vou fazer então em sequência? Então, eu tinha a chance de continuar estudando à noite, mas estudei economia, e aí fui ser economista. Naquele momento, havia uma grande influência no mercado das figuras de Otávio Bulhões e do nosso Paulo, o nosso Roberto Ramos, né? O Bob Fields. Então, o economista estava em moda. E eu aí segui o caminho, estudando à noite, e gostei. E gosto até hoje. Sou interessado em estar sempre analisando os aspectos econômicos, são muito úteis para a vida da gente. Mas, em realidade, pelas características do mercado, eu terminei mais sendo um administrador do que provavelmente economista. E aí há um outro dado para a reflexão de todos. Eu acho que a Bahia empobreceu nos últimos anos em termos de centros de decisões das empresas, processo da globalização, processo de transferências de empresas para São Paulo, principalmente São Paulo, no Rio, terminou fazendo com que nosso Estado crescesse, a economia crescesse, mas estando aqui sempre com filiais ou com direções, mas que não se constituem em centro de decisão. Então, a atividade para o economista, nesse caso, ela ficou muito esvaziada. Mesmo assim, pude desenvolver um pouco essa atividade quando me agreguei ao Grupo Hoje. Eu tive 14 anos de vida bancária. Comecei no Correio Ribeiro, como falei, fui incorporado pelo Bradesco, depois saí para ir a Cimento Aratu, fiquei 1 ano e pouco em Cimento Aratu e foi uma experiência muito grande, era um grupo da Lone Star, e lá implantei a carteira de câmbio, e levado até para o José Lázaro Vale Teixeira, que foi companheiro nosso também de Rotary, enfim, lamentavelmente perdemos ele muito cedo. Depois do Banco do Trabalho, já com os gatos, Domênico e Pasquale, Joaquim Bandeira e o Renan Banheiro, que eram os donos, então me fizeram, enfim, alguém me indicou para lá, eu fui convidado, fui ser o contador geral do banco e depois terminei como assessor de diretoria. Também uma experiência magnífica. Conheci todos eles, me tornei inclusive compadre do Emílio,
desenvolvi alguns projetos imobiliários, incorporamos alguns prédios no Emílio. Agora estamos, inclusive, desenvolvendo um outro projeto com a construtora Gato, embora o Pascoal Gato já tenha faleceu no curso até das negociações. Mas tudo isso rendeu, o Emílio se tornou padrinho, o Emílio e a Celina, que é a mulher dele, padrinhos da minha primeira filha. Domênico é uma figura que seria um luxinho à parte nas histórias do Domênico. E o Emílio é uma figura realmente adorável. O nosso Renan Balieiro continua firme para a nossa satisfação. Ele é o escrivão na Secretaria de Misericórdia. Estamos sempre juntos. Né? E Bandeira conviveu conosco, inclusive, no Rodrigo, me ensejou um grande negócio na vida. Porque quando eu lá estava, ele era um dos sócios da Mineral da Parica, junto com o Emílio e o Pascoal. E ele virou para mim e disse: Pinheiro, você fica com essas cotas para você. Aí, como é que eu vou pagar? Pagar como puder. A água mineral da Parica estava realmente numa fase ruim, a água mineral de azar estava numa fase crescente, e eu tinha a chance de fazer um negócio nessas condições e não perdendo a minha atividade no banco, onde eu servia a eles. E com isso nós fomos também cuidar da Parica e tivemos a felicidade de fazer com que a empresa que vendia 7 mil caixas de rádios, mês, passou para 50 mil e não vendia mais porque a fonte era exigido a água da fonte da pica. Essa fonte da pica, que está lá, por questão legal, há um prisma. A água cai, o que cai do lado de cá é a comunidade, cai do lado de cá pertenceria à empresa. Então você tinha que trabalhar com isso. Quando chegava no verão, que era quando mais podia vender, então tinha as limitações da água. Mas fizemos isso, não tinha ferry-boat, nós tínhamos sabeiros, os barcos vinham carregados de garrafas eram de vidro, não existia garrafa plástica, e chegava na beira-mar, um depósito que era da empresa, depois vendemos para Bahia de Araújo, e depois trazemos aqui para a Avenida Felipe Pontes. Nisso aí, desenvolvemos esse projeto, depois apareceu a Rochagua, que se juntou a Diasdab, comprou, e foi a Rochagua que deu origem aos botijões. O que nós temos hoje são botijões plásticos, naquela época era botijão com um vidro cristalizado. Qualquer cisco que aparecesse, ele tomava uma dimensão realmente expressiva. Então, nós vendemos aí que eu entrei também na área de incorporação imobiliária junto com o Mídia. Nós fomos, depois disso, passamos para o Banco Campina Grande, depois o Banco Mercantil de Minas, o segundo Banco Mercantil do Brasil, depois o Bandeira me levou para o Banco do União Comercial, onde Roberto Campos, inclusive, se tornou presidente, e depois o Banco Itaú ficou com o União Comercial até para que ele não quebrasse. Até para que ele não quebrasse. Não, ele está falido. Na semana passada eu vi uma pesquisa mostrando que em 2009 o maior crescimento dentro do ciclo de alimentação foi exatamente a água mineral. Um crescimento espetacular aqui no Nordeste. E eu me lembro daquele tempo, evidente que as condições hoje são diferentes. Hoje a garrafa plástica, que a polietileno e tal, se tornou muito mais fácil, o preço se tornou muito mais barato e a consciência do consumidor muito mais aguçada. Naquele tempo a água mineral era coisa de rico, hoje é para todos com a sensação, com a certeza de que a água da torneira pode dar problema de saúde. Mas enfim, tive essa experiência com o Newton, foi magnífica, acompanhei até a venda do banco. Eu queria comprar o Banco Mercantil de Minas e não comprou porque o irmão dele, o Nivaldo, não era muito da área bancária, ficou com medo, e aí o Oswaldo Araújo, Vicente Araújo, que era dono e são donos do Banco Mercantil do Brasil hoje, então eles resolveram comprar o Banco Campina Grande, continuando presente. Aí eu fui para o Banco União Comercial e o Banco Comercial foi Itaú. Aí seria a carreira bancária, com 14 anos de atividade,
E o desejo era de partir, até convencido pelo Gilberto, para alguma coisa ligada à construção, porque eu estaria também, eles construindo e eu fornecendo alguma coisa, poderia ser alugando equipamentos, olaria, pedreira e tal. Mas as experiências, os estudos que eu fazia, verificava que, na realidade, eu estava querendo me dar uma ajuda, mas eu ia pegar meu capital, jogar no negócio, tinha que viver lá no trabalho, com a obrigação de remunerar o trabalho e remunerar o capital. Então, achei melhor investir o capital e, no caso, através do Renan Valieiro, eu cheguei até a Cigões, que estava precisando de um diretor para fazer um planejamento empresarial do grupo. O grupo Góes estava em expansão muito grande, estava construindo o Itaipu, tinha feito o anexo Palácio Planalto, esse acesso norte que aí está, merece sempre ser mencionado pela qualidade da construção, que até hoje perdura, né? Muitos prédios, construções, e a partir daí o grupo cresceu até demais e terminou quebrando, porque teve inclusive uma impulsão na área bancária, no Banco Agriniza, e foi estupendo o processo, e que nós tínhamos, inclusive, juntamente com o Jair Simões também participava, o Dr. Sérgio também estava lá nessa época, viagem, tudo, procurado demover e não entrar nisso. Nós somos empresários, a área de construção é complicada, é bem difícil você manter as suas certidões, né, como devem, e também responder pelo banco. Você sendo sócio do banco, você não pode ter certidões negativas. Mas, enfim, aquela sensação de poder fazer mais foi, e quando veio o plano cruzado, o plano real, o plano nosso, inclusive, levar alguns bancos de rodão, inclusive grandes bancos, como o próprio Nacional, o Banco Econômico, e por aí aconteceu. Bom, então na Guascovita fiquei na construtora, mas pela atividade do planejamento empresarial, eu tinha que cuidar de outras empresas. Então, o projeto Urbaniza, que foi o Patamares, esse foi um deles, e veio a Tribuna da Bahia. Aí surgiu a Tribuna da Bahia na minha vida por esse caminho. Devo também salientar o seguinte: a comunicação sempre esteve no sangue, e a respeito dos sonhos de piloto, dos sonhos de contabilidade e por aí vai, mas a parte da comunicação, quando eu era dos maristas, eu me incumbia do mural. Então, o mural da nossa sala era comigo. Tem uma foto, inclusive, eu com Antônio Valverde Costa, colega, Francisco Félix Pinheiro, o outro. O Valverde, inclusive, foi diretor aqui da Rede de Comunicações da Agricultura, que é ligada aos padres, de São Paulo, inclusive. Estou eu lá com uma máquina fotográfica parecida com essa, evidentemente, sem recursos dessa que o nosso Olivier estava aí exibindo, e já mostrando que eu gostava daquilo. Né? Mas não só isso, toda vez que eu entrava em alguma organização, eu criava uma publicação ou um autógrafo. Né? Fiz publicação como biógrafo, fiz publicação com impressão em gráfica, escrevi em preto e branco, em cores, enfim, eu sempre tive vontade de trabalhar na comunicação, mas fazia isso no caso empresarial, até que, por coisas da vida, chego eu num grupo que tem um jornal. O jornal, nesse momento, estava sendo conduzido por Jair Simões e Joacir também participando, evidentemente, dando vazão à veia que ele tem, ele que é magnífico. Bom, quando chegou em 1980, já em decorrência de uma crise do mercado da construção, eu lembrei a Joacir que nós estávamos tendo uma superposição de atividades. Então, ele, por outro lado, já ele tinha sido chamado para fazer um curso de pós-graduação em economia, e ele é economista, ele foi facilitado mesmo. Então, alguém deveria se dedicar exclusivamente àquilo ali. A partir daí, eu disse, bom, eu não tenho condição de ficar nesse dia a dia, então vai você. Eu já vinha fazendo algumas incursões e lá fiquei. E nesse instante, isso foi por volta de 1980, e Joacir indo para lá, indo para cá, Antônio Carlos Magalhães no poder, discussões aqui, discussões ali, no final das contas,
tínhamos as eleições diretas de 82. Antônio Carlos tinha dois candidatos, Gladstone e Mário Kertz. Ele sempre jogou assim, né? Vamos ver quem é que fica melhor adiante e tal. Mas em Factory, ele sabia que era o Dr. Gladstone, porque seria uma figura mais ao controle dele. E aí, o jornal, extremamente político, trabalhando, inclusive Joacir foi amigo do Antônio Carlos por um período, na época de Roberto Santos. Eu tinha contado ao Dr. Roberto estava assim meio esquerda, porque o jornal era mais simpático ao Antônio Carlos. Mas enfim, quando chegou aquele instante, Joacir já deu um convívio vendo a maneira de ser do Antônio Carlos, começou e Mário Kertz, jovem, todo mundo está vendo, continua do jeito até melhor, aberto e comunicativo e, enfim, realizador, e havia um desejo, se torcia para que a Bahia pudesse ter um fluxo melhor através do jovem, que tinha sido muito bem sucedido em outras missões dadas pelo próprio Antônio Carlos, inclusive na Eletrobras e tal. Um dia eu cheguei para conversar com o Dr. Gladstone sobre um financiamento e ele virou e disse: você está muito equivocado, vocês estão pensando que o candidato ao governador é o Kertz? Não é o Kertz, sou eu. Eu sou doutor, eu não estou pensando não, apenas uma área prefeito, tem muito mais notícia, muito mais informação para dar. O senhor é banqueiro não disse só mais limitado, mas seu assessor dele era Samuel Celestino, que pega seu assessor, manda material, que a gente publica, não tem problema não, né? Mas enfim, ia sendo levado assim, até que, lá para as tantas, Mário começou a trabalhar forte para ser o candidato. Antônio Carlos começou a perceber que ele estava indo além do que deveria ser, e um dia chamou ele e disse: olha, se no próximo evento que você fizer, você não convidar o Dr. Gladstone para participar, eu vou lhe tirar da prefeitura. Naquele tempo o prefeito era nomeado, o cara tirava era o próprio governador, o regime. E aí houve uma grande inauguração no Cocodrilo. E Mário não convidou o Gladstone. Então no dia seguinte, não teve dúvida, o Antônio Carlos tira o Mário. Nós temos até um livro que fizemos, temos lá, Mário sai dos braços do povo, e tal, toda a cobertura, todo o destaque em cima daquele fato. Enfim, é o grande fato do momento. O Antônio Carlos, diante de cada uma dessas manifestações, entregando o poder e inchando cada vez mais. E, naturalmente, a partir daí, todo mundo sabe, quem não conheceu, sabe que as represálias vão se seguindo. Até que o pessoal fez de tudo para se constituir um candidato de oposição. Se tentou Loman, mas não deu, o fórum não deu na convenção. O Mário não podia mais, né? Então, no final das contas, terminou sendo Roberto Santos. Então, Roberto Santos foi concorrer com o Dr. Gladstone e aí veio a gota d'água. Quando a lei permitia o debate, então foi marcado um debate no primeiro e todo mundo dizia assim: olha, o Roberto Santos vai dar uma. Evitou ex-governador e tal, diante do Dr. Gladstone, todo acanhado, time, técnico. E eu sei que chegou na hora do Dr. Gladstone não foi. Ficou com medo de não aparecer. E aí a tribuna no dia seguinte botou assim: opinião, Valdir Pires afirma, bem grande, Gladstone fugiu. Bom, a partir daí o pau cantou, enfim, era inimigo, né? E aí começou aquilo que muitos acompanharam, que foi uma briga em relação à tribuna, que durou, na verdade, a briga durou até 1995, 96, 96, com a chegada do César Borges, do Paulo Souto, mas de qualquer maneira o acesso até existia, mas o bloqueio ao jornal era absoluto. Esse bloqueio só deixou de existir em 2000, quando eu já tinha assumido o jornal, a partir de 97, e depois de demorar um pouco, ia acontecer mais rápido, mas acertei tudo com o Luiz Eduardo, mas infelizmente 36 dias depois do nosso contato lá em Brasília,
com a presença do Michel, o Eduardo veio a falecer e aquilo voltou a estaca zero até quando chegou em novembro, isso foi na véspera do meu aniversário, em novembro de 99, quando a Veja fez aquela denúncia contra o senador do brasiliense lá, o senador. Não. Estevam. E eu com o Antônio Carlos, para conversar com ele, e a secretária trouxe, o Estevam quer lhe falar. Ele tinha saído denunciando ele novamente. O Antônio Carlos, o senador quer lhe falar. Diga a ele que eu estou tratando com um jornalista da minha terra. O senador ele está assim, não há problema, ele quer vir aqui me comprometer, mas não, você vai ficar aqui. E com essa história eu terminei perdendo o avião, porque a conversa foi alimentando, mas ele não queria estar lá atendendo o cidadão. Isso ficou bem marcado e nesse momento ficou tudo esclarecido. Eu mantinha uma relação com ele distante, mas de qualquer forma não tinha nada contra mim. Embora meu nome tivesse também entrado nas acusações. Um dia meu filho está assistindo a TV, quando sai lá, eu assim em cima do Joaci, meu pai, o que você está ganhando com isso? Eu digo, olha, eu acho que não estou ganhando, porque eu estou ganhando é o seguinte, eu não ficar na história. Se alguém combateu esse processo de arrogância, de prepotência, enfim, um processo que todos querem ver acabado, eu também vou, meu nome está colocado nisso aí. Mas o resto é enfrentar e vamos tocar o barco e até que se conseguiu vencer aquela etapa. Quem vivenciou aquilo naquele momento em que nós chegávamos no Babylift, tinha um grupo que a maioria do grupo fazia de conta que não via, não queria ver, né? Havia uma divisão, mas muito desproporcional, tudo colado a Antônio Carlos. E outros que tinham mais coragem e ficavam pelo lado de fora. Então, essa experiência foi por lá. Eu lá fiquei, depois em 97, em consequência da quebra do banco, o Joaci começou a passar as empresas adiante, ele não tinha condição, porque estava inteiramente envolvido nos processos, e a Tribuna da Bahia eu sempre vi como um projeto que a Bahia merece esse projeto. O projeto, nós temos aqui 14 milhões de habitantes, hoje nós temos 4 jornais. Os 4 jornais, sendo 2 deles uma linha mais popular, um deles até um pouco apagado, mas 2 jornais mais tradicionais, como o Jornal da Tarde e a Tribuna da Bahia. Eu não posso acreditar que um Estado com as características da Bahia não mereça ter jornais que possam traduzir o pensamento da sociedade, defendê-las da sociedade, defender os seus mais relevantes interesses. Então isso sempre teve muito incluído em mim e na equipe que lá está também, porque sozinho não faz nada. E com isso nós fomos tocando o barco, a princípio sobre a incredibilidade de muitos, ou achando até que poderia ser um teste de ferro do processo, que você continuava atrás a fazer isso. Não foi bem assim, evidentemente, que eu contei com algumas facilidades para continuar o processo, mas, de qualquer forma, ele não tinha como, na realidade, fazer mais. Nós aqui tínhamos a obrigação de dar uma autossustentação ao processo da tribuna. E assim, ela veio se mantendo a essa altura. Ela já chega vai chegar ao 42º ano de vida, 14 anos já nessa fase, para mim, fase solo, junto com os demais companheiros, e aí já o conhecimento de todos. Para arrematar, eu devo salientar o seguinte: eu me considero um privilegiado de viver esta geração. Com absoluta certeza não houve nenhuma geração anterior, e eu digo geração que são os últimos 50 anos, que tenha vivido. Nós vivemos e convivemos com transformações assim absolutas. Meu pai, quando era comunicação, quando era o entretenimento que ele tinha em casa, era um rádio que, para ele ouvir a Rádio Nacional, só podia ser à noite, porque de dia não dava, as ondas só chegavam à noite. E mesmo assim, diante de um chiado.
Tinha uma novela do Direito de Nascer que minha mãe fazia questão de assistir. Então, toda noite, depois do café, ele saía e eu ia no banco de trás, ia procurar o Boi Miranda, que ainda está aí, porque lá, com a antena no carro, ficava mais fácil para ouvir, com alguma dificuldade, mas ouvir lá os diálogos do Direito de Nascer. Dia de domingo, para querer trancar, era um outro, vai poder ser que dormia, né? E hoje temos o que temos ali à nossa disposição, ao vivo, a cores, na qualidade que existe, além deste fenômeno que é a própria internet. Vivenciamos isso, tivemos os avanços na saúde, na medicina, na qualidade de vida. Acho que, é até meio arriscado dizer isso, mas a sensação que eu tenho é que o que vem pela frente, nós podemos imaginar, nós podemos sonhar, e vamos admitir, até o ser humano fazer outro ser humano. Não se trata de um absurdo. Né? Quando se pensava antes, no tempo do gibi, vamos botar o homem na lua, aquilo tudo era uma ficção, terminou acontecendo. Eu só tenho uma coisa que fica comigo, isso não será possível, que são dois corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. O processo de desintegração aqui, integração do outro lado, eu não acredito. O homem passar pela parede, não acredito. Você tem dois corpos, cada um vai respeitar o seu. Nós fomos privilegiados em relação a isso. Ainda em relação ao meu estilo de vida, à minha forma de vida, eu estive sempre atento ao Stephen Covey, como os 7 hábitos das pessoas bem-sucedidas. Então, e dentro disso, seja para ser proativo, abandonando a questão do reativo, que não leva para lugar nenhum, procurando criar os projetos, pensar neles, procurando compreender para depois de fazer compreendido. Capacidade de ouvir é uma coisa que, felizmente, eu tenho e acho que é muito importante. Então, sou capaz de ouvir durante muito tempo para depois poder contribuir com as pessoas. A partir disso, a certeza de que o nosso grande patrimônio são os amigos. Então, isso aí já é uma historinha antiga, já repetida, mas o empresário que chegou ao P12 disse ele que era mais importante, poder político ou poder econômico. E ele disse que um dos dois. O mais importante é o número de amigos que o senhor consiga arrebanhar durante a vida. Então, sempre pensei assim. Entrei no Rotary Club por volta de 79 e lá quantos amigos fiz, alguns já se foram, e quantos amigos estou fazendo. Temos lá 104 associados, além dos outros clubes de Rotary também, com quem não temos tanta convivência. Mas, enfim, é uma alegria você poder sentar com pessoas que são selecionadas, que são líderes na comunidade, trocar ideias, poder servi-las, porque o lema do Rotary é esse, deve-se sempre pensar em si, servir acima de tudo, é isso que nós fazemos. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, é o que me trouxe até aqui. Eu acho que é muito importante a pessoa ser. O ter é uma decorrência. Mas o ser, ele é fundamental. Então, era a mensagem que eu poderia transmitir. Estou inteiramente aberto a qualquer dúvida, a qualquer manifestação. E, uma vez mais, quero agradecer a paciência, a presença das pessoas que aqui estão e espero ter contribuído de alguma forma para a vida de todos vocês. Muito obrigado. Eu passei alguns anos fora do Brasil e voltei recentemente. Eu estava surpreso com a atitude dos jovens que buscam. Conversava agora um pouco esse assunto com o Vinícius. Os jovens estão muito afetos à segurança e correndo do risco, ou seja,
está difícil encontrar matéria do empreendedor no Brasil. Você com esse currículo de empreendedor, como é que você vê essa questão? Olha, eu acho que faz parte dos que são empreendedores estarem com uma visão sempre à frente e, a partir daí, enxergar bem esta situação, este quadro. Há realmente uma grande preocupação em relação à geração que nos acompanha, principalmente a outra geração que vem, ou seja, a geração dos meus netos. Há uma atração muito grande pela imagem, pelo computador, enfim. E eles precisam, eu acho até que essa comunicação que hoje eles utilizam de uma maneira inadequada, ela deveria ser trabalhada até pelos empreendedores para mostrar a eles o caminho correto em relação à própria vida. Então, o que fazer? Eu vejo um cenário assim, quer dizer, infinito do que tem que se desenvolver. Naturalmente que é preciso ter a consciência de que hoje nós vivemos a era do conhecimento. Nós tivemos o tempo feudal, nós tivemos a época da Revolução Industrial, tivemos a época do capitalismo, agora nós estamos no conhecimento. Bill Gates é o que é pelo conhecimento. O Twitter, o Facebook, tudo isso é desenvolvimento de conhecimento. Os caras estão lá na nossa salinha, aqui nós temos um banco de dados invejável, né? Coisa que não se imaginava nunca há 40 anos passados, 30, 20 anos atrás. Então, há um sem número de atividades a serem desenvolvidas no processo complementar. Agora, é necessário fazer com que essa mensagem seja levada a esses jovens para que eles usem e aproveitem o que está saindo nas comunicações, até nos jornais também, mas basicamente naquilo que está atraindo muito eles, que seja a parte de vídeo, de internet, de como aproveitar melhor, de como se tornar verdadeiros empreendedores, tirando inclusive aquela postura colonial, porque nós seguimos muito a colônia. Então, ficamos muito esperando o que vem de cima, o que vem do governo, o que vinha da colônia, o que Portugal iria mandar para nós. Os nossos problemas seriam resolvidos através dele. Não. Nós temos que ter a consciência que nós vamos resolver os nossos problemas. Então, esses jovens têm que ter essa consciência. Aquela consciência, você empregado público. Eu fico assim, preocupado, você se forma, eu quero fazer um concurso para passar a ser um funcionário público, porque ali eu tenho a minha estabilidade garantida e por aí vai. Bom, alguém tem que empreender alguma coisa. Está havendo um início de um apagão da mão de obra especializada no Brasil. É só olhar aqui, nós estamos aí com alguns projetos, de certa forma, amarrados, o doutor Mário conhece muito bem isso, mas, por exemplo, um estaleiro naval que aqui está, ele, assim implantado, ele vai absorver um sem número de profissionais, mas são profissionais qualificados, que nós não temos. Não temos que trazer isso de outro campo. Então, é preciso passar para esses jovens a questão do empreendedorismo. E eu acho que as comunicações estão fáceis, é só trabalhá-las e alcançá-las. Obrigado. Ô, Walter, primeiro agradecer a Consciência aqui por proporcionar uma palestra tão gratificante aqui para todos nós. Você tem um carisma peculiar, uma história de vida muito bonita e teve a oportunidade na sua vida, como você falou, de olhar a sociedade e a conjuntura na Bahia, que foi onde você viveu por esse laço de família, que você não quis romper porque você era o filho único, você colocou isso, e você viu a Bahia se transformar naquela Bahia bucólica, e seu pai ia com sua mãe para o Morro Ipiranga sintonizar um rádio para ouvir uma novela, e a esse momento que a Bahia está crescendo, né, se desenvolvendo muito,
E me preocupa particularmente o aspecto do trânsito em Salvador, esse excesso de verticalização. Nós somos uma península e toda hora arranha-céus, edifícios altos para todo que é lugar. O deputado acompanha isso aqui, o irmão dele é o prefeito da cidade há 6 anos. A solução de metrô aqui vai ficando mais difícil, porque com tanto arranha-céu assim, né? Um metrô que a gente está inaugurando aí com 6 quilômetros, já está se arrastando para 11 anos, foi tema ontem no Jornal da Globo, não quero me alongar tanto. Então você, como um comunicador, um observador, uma pessoa culta, como você vê a projeção da Bahia para os próximos 20 anos, no que diz respeito ao trânsito aí, ao tráfego, nessa situação? Agora mesmo os aeroportos já não vão ficar prontos para a Copa, ontem foi noticiado de uma maneira bombástica. Essa infraestrutura, como é que a Bahia vai se adaptar a esses novos tempos? Ruas estreitas, passeios estreitos, ladeiras. O que vai acontecer com isso aqui, que a gente está cada vez mais comprimido? Bom, vejo com extrema preocupação. Mas aproveitando, inclusive, a chance que você me confere, eu preciso fazer aqui um registro que eu esqueci antes. Em 1971 eu me casei. Me casei com uma loura de olhos azuis, de olhos verdes, de Piauí, chamada Maria Angélia Pinheiro, Dona Angélia Pinheiro, cujo irmão aí está, e se ela souber que eu estive aqui, mas não falei dela, vai me puxar o dedo. Mas enfim, fizemos 40 anos de casados recentemente, temos 2 filhos, um filho, meu filho engenheiro, ele está atualmente com 2 netas, que ele sucedeu, Walter Filho e Estela, menor, vive no Rio de Janeiro, uma associação, um projeto muito interessante, que é a prospecção de gás, das minas de gás. Eu acho que está muito bem encaminhado nesse campo. Já teve um grupo sua vez, nós também um bom tempo, o nosso Manequinha e Mário e tal, e hoje esse grupo, de certa forma, tem ligações com Carlos. Ou seja, eu acho que ele está bem, eu torço para que ele assim continue. E uma filha que é médica oftalmologista, que virou um casal, a primogênita da neta, a neta primogênita dela, e o caçula também dela, que é o Lipe, que é o único varão da turma. São 4 netos e, enfim, aquilo faz parte da minha vida, é o grande objetivo que eu tenho para tocar tudo isso, sempre pensando neles, sempre me dedicando para poder oferecer a eles. Esse é o sonho de todos os pais, né? Poder oferecer a eles, não aquilo que eu não tive, porque, modéstia à parte, meu pai não teve tanto, mas teve o suficiente com minha mãe para poder me dar conforto. Mas no caso deles é de permitir que o padrão de vida se permaneça e que seja elevado ainda mais. Mas voltando ao assunto, então, nós temos uma preocupação. Embora eu acho que existe a solução. O que mais me angustia é que as coisas não andam. Eu conheço com detalhes esse projeto que agora está entrando aí tentando sair do ônibus, Eu conheço esse projeto, vi como ele foi gestado. Eu não vou discutir aqui se ele é melhor ou pior do que o VLT. O que a gente apenas observa é que a nossa incapacidade de fazer um metrô de 18 quilômetros e fazer um ferrolano contra esse aí, que não conclui em 6 quilômetros, não permite que a essa altura da vida vá se discutir um processo que é muito mais complicado e muito mais caro para se colocar trilhos para botar os pontos por cima. No processo do BRT, nós já temos os canais centrais para serem utilizados. Já temos os ônibus que estão ali, já temos a mão de obra que está aí. Então, o que é preciso? Desafogar esses canais, seja a Avenida Paralela, seja a Avenida Antônio Magalhães, seja a Avenida Vasco da Gama, porque ele tem os canais que precisam, inclusive, serem tapados, porque a cidade fede. Né? É incrível. Agora é melhor porque a chuva chega e dá uma limpada. Mas no período de dezembro, período de verão, quem mora nas imediações, Arthur já me falou uma vez sobre a rua do canal, mas fede. Então aquilo tem que ser tapado como foi tapado a Avenida Centenário.
Só que a Centenário foi feita e naturalmente não tinha problema de trânsito, então serviu como área de lazer, como lá está. Mas a Avenida Vasco da Gama, se você está, não bota os ônibus para andar ali. Esse é um projeto que Mário Kertz lançou desde a época que ele chamava de bonde moderno. Mário Kertz trabalhou no Bonocô e fez esse processo, inclusive tapando o canal que estava ali, e depois tiveram uma brilhante ideia de elevar o processo. Ficou mais caro, não sei para quê. Era só usar o próprio canal que ali estava e botar o ônibus para passar. Como funciona, inclusive, em frente ao Detran, próximo ao Iguatemi, até chegar lá, já em parte da paralela. O prefeito fez uma apresentação que eu fiquei empolgado, porque tem soluções como, por exemplo, usar uma faixa da Chesf, né? Uma servidão que a Chesf tem, e que pode ligar o Bonocô ao aeroporto com uma facilidade muito grande. Claro que a gente sabe que os obstáculos virão de várias formas, inclusive dos institutos ambientalistas, né? Enfim, das ONGs, dos movimentos sociais, sempre estão aí, são fatos novos e que exigem ação. Essa é uma das coisas que eu tenho mencionado. Eu acho que uma vez eu disse na entrevista ao Mário Kertz, eu estava precisando de alguém que bata na mesa. Depois até me disseram, pô, você está querendo que eu estou no carro volte, sabe? Eu estou querendo morrido, né? Mas o problema não é esse. O problema é o seguinte, nesse dia, eu cheguei na rádio para dar a entrevista, né? E aí me colocaram assim de pronto. Eu disse, olha, eu só soube que a inauguração do Pituaçu está suspensa, já tinha sido marcado um jogo para o Pituaçu. E o Ministério Público suspendeu. Né? Eu digo, mas isso é brincadeira, porque, por causa de um alvará, por causa de um detalhe desse burocrático, eu não posso evitar que isso vá à frente. Aí eu cheguei a dizer assim, digo, agora está precisando de alguém que bata na mesa e mostre a importância dos fatos. Não me conformo a ficar anos e anos assistindo ao Aeroclube do jeito que está. Eu vi o Aeroclube antes, vi o Aeroclube depois, e estou vendo ele esse tempo todo lá. Porque o juiz tal tem esse problema, porque o promotor faz assim, assado, tem que sentar na mesa e resolver. Né? Então, eu acho que o que vai acontecer com a Avenida Favela, do jeito que aí está, todo mundo já sabe, porque hoje já está ruim, e na hora que aqueles prédios todos começarem a absorver pessoas, cada família tem no mínimo um carro, normalmente tem 2, e esses carros irão transitar por ali. A orla também está do mesmo jeito. Então, é necessário começar a ir já. Então, o grande propósito, a grande meta é a Copa. Ou Copa das Confederações, tem que ser a Copa 2014. Mas é preciso começar, pessoal. Vamos dar o sinal, até para tranquilizar mais a comunidade, está se fazendo alguma coisa, como está fazendo o estádio. Vamos fazer também em termos da mobilidade. Eu acho que a mobilidade existe uma secretaria especial, o secretário da mobilidade urbana, para tratar dos assuntos, principalmente na capital, porque esse não é um problema exclusivo de Salvador. São Paulo também sofre isso, Rio também, todas as grandes cidades têm esse problema. Algumas, como Curitiba, se anteciparam e a situação é bem melhor. Então aqui é preciso fazer isso. Acho que projetos existem para serem realizados. Agora temos que ultrapassar os obstáculos. Da nossa parte, da tribuna, a gente pensa assim, a gente trabalha dentro dessa linha. Agora mesmo, saiu ontem até a notícia. O governador, ele se inclina pelo BRT, não? Aí já surge um outro, mas não é possível, o próprio Walter Pinheiro, meu xará, ele é defensor do BRT. A diferença é brutal. Com o recurso para fazer o BRT, são 2,6 milhões, você conclui com o metrô, que está aí, e faz o BRT rapidamente, é coisa para 2 anos está pronto. Agora, vai fazer isso com trilhos e outros, não deve dar tão cedo. Tem que ter essa consciência, porque é uma questão de qualidade de vida. Eu morava em Patamares e deixei sair de lá para Valdemar Falcão, porque eu não aguentava mais. Eu levava antes 25, 30 minutos para chegar ao trabalho. Passei a levar 1h10, 1h40. Então eu preferi ir embora para aqui, porque aqui em 10 minutos, 15 minutos, eu consigo chegar. Não sei se respondi, mas de qualquer forma esse é o pensamento.
Eu tenho uma pergunta para você que atinge a todos nós, como é foram feitos. A pergunta é muito simples. Eu vou referenciar uma frase da Otávio Mangabeira, que fala que o baiano gasta 200 para não deixar o outro ganhar 100. Existem mais 3 ou 4 variações sobre isso. Por que isso? E o que fazer para que isso acabe de uma vez? Bom, ele disse também que pensa num absurdo, né? Na Bahia tem que receber. Na Bahia tem que receber. Enfim, nós carregamos esse estigma. Eu acho o seguinte, eu acho que é a educação, acima de tudo a educação. Acho que o que nós estamos fazendo aqui, a gente está buscando isso. Nós estamos buscando isso. Aqui não existe uma ideia fixa. O que eu estou colocando aqui, o conceito que eu posso estar emitindo, eles estão em debate, não tem, a verdade é uma coisa muito relativa. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Se houver um acidente de trânsito aqui na frente, 2 pessoas ali podem ter visões totalmente diferentes do acidente. Um pode achar que a culpa foi de um, outro que a culpa foi do outro. Então, o que vai aprimorar, o que tirar esse aspecto, eu acho que é a educação. É o processo da comunicação. Eu acho que nós temos que estar evoluindo. Não tem sentido, nós temos que fugir disso, esse desejo negativista de estar pagando 200 para que o outro não ganhe 100. Né? Então temos que pensar o quê? Temos que ser proativos. Então o Stephen Covey, quando ele fez os 7 hábitos das pessoas bem-sucedidas, ele traça ali, dá uma lida naquilo do 7, da sinergia, da preferência, pensar no que vai fazer, o prioritário mais importante, então, e as coisas vão efetivamente melhorar. Agora, eu acho que só se consegue fazer isso através da educação, ou vamos chamar assim, da conscientização das pessoas, da demonstração dos exemplos, no que acontece em outros países, em outras comunidades, para que o público possa, a comunidade em si, possa evoluir e possa ultrapassar esse estágio que realmente não constrói e não ajuda ninguém. Mas 2 perguntas. No registro, é histórico porque no momento em que o meio de comunicação não se abriu para posturas como a Vitória da Conquista, que tinha uma posição política avançada, seus personagens, Pedral, Biel, Raul, Lidião e Murilo, todo aquele nós, e a tribuna da Bahia sempre foi a trincheira, que dava espaço para que nós contestássemos, falássemos e publicássemos, isso que é mais importante. Inclusive, foi a primeira sucursal de um jornal a implantar em Conquista para a tribuna da Bahia com o João Damásio, que depois foi meu assessor na Defesa Civil, que depois morreu com problema no Morro do Céu, uma grande figura do nosso setor. Também incentivava o jovem. Eu ainda, secretário de Saúde de Conquista, eu fui para Cuba, quem financiou a minha estada, porque eu não podia ir pelo município, que era um escândalo, foi a tribuna da Bahia, com o Jorge Sigóis, evidentemente com a sua participação, em 1986. Então, a gente vive em Cuba apresentando a primeira rede de saúde foi criada no Brasil. Então, esse fato é importante. Então, hoje, um reflexo muito grande, a gente não pode deixar de lembrar esse fato positivo. Hoje, todo mundo é valente, todo mundo pode tudo, mas naquela época, poucos tinham coragem de fazer o que a tribuna da Bahia fez. Então, meus parabéns para vocês e para a nossa história, que importa. Mais uma. Depois nós. Pedro, eu sou um velho amigo do seu pai, fiquei satisfeito de ouvir falar sobre ele. Quando eu era ainda contínuo de Odebrecht, eu fui o primeiro funcionário da Odebrecht e a carteira estava no meu segundo. A minha pergunta se refere ao seguinte: de que modo a imprensa, e o senhor sobre que imprensa, poderia influir para que houvesse uma mentalidade que reformulasse aqueles princípios de educação, que trouxesse à sala de aula a música, a religião, o aprendizado de artes, enfim, de instrução moral e cívica, que nós aprendíamos no ginásio, o senhor aprendeu no Marista, eu aprendi no ginásio da Bahia. De que forma a imprensa poderia atuar nesse sentido? Bom, primeiro, agradecer a manifestação do nosso consistência e também fazer a reafirmação de propósito. O que acontecia naquela época, ela continuou perdurando. Eu lembro que nós aqui
através do juiz José, o pai do Célio, que é o atual superintendente do IBAMA, ele e a esposa, que também era uma operação jurídica, eles foram para Cuba e o que eles escreviam em imenso estava publicado, e a tribuna publicava. No caso dos avanços que se verificaram na própria sociedade, na quebra dos tabus, dos preconceitos, hoje já não se fala tanto porque ainda não está no sucesso, mas um conjunto de camisas de Vênus, ninguém publicava, porque camisa de Vênus era uma coisa, e a tribuna publicava. Então criava aquele primeiro impacto, por que não? Camisa de Vênus era o conjunto que estava até ali. Então isso era cumprir os propósitos do fundador da tribuna, o Romano Castro, que veio para reformular como era a imprensa daquele tempo. Evidentemente que Joacir já veio participando depois, e também, pena que ele aqui não pudesse estar, mas com a visão que tem, com a coragem que tem, contribuiu demais para isso e para marcar essa imagem do próprio jornal. Camisa de Vênus. Né? Só falta dizer ali que tinha sido, que trouxe a imprensa através do Bom Araguaí, então pode ser embora. Se depois, uma coisa interessante, abrindo no Google, viu, mas se você puder abrir no Google, aí você abre. Eu acho que talvez Tribuna da Bahia, vamos ver. A primeira citação que eles fizeram, que não fomos nós que fizemos, é algo muito nítido. Toda vez que eu for de moral baixa, eu abro lá para ver o que está escrito, que não é camisa de Vênus, não, é Tribuna da Bahia. É algo que me dá uma certa. Ô Walter, a tribuna sempre foi um jornal, viu, Walter? Então, aquilo que é espontâneo, tem um valor complicado. Então, um dia eu abrindo, de vez em quando eu faço as pesquisas lá no Google, não tinha tanto para ver o que é Tribuna da Bahia, mas não botei Tribuna da Bahia. E quando abri, logo na primeira página, ninguém falou nada para isso, então, e está lá esse tempo todo, que é algo que envaidece todos aqueles que fazem a tribuna, que fizeram a tribuna, que tem alguma coisa a ver com a própria tribuna. Então, esse que chega até lá. Então, o Jornal de Salvador, que atua de forma mais independente dentro da política, que marca a imprensa local. É o que ele está. Esta é uma marca. Viu, Walter? A tribuna sempre foi um jornal valente. A vida inteira. É o crédito que ela tem. Esse é o grande patrimônio que a tribuna tem. Este crédito. O resto ele acompanha. Mas, enfim, eu estou devendo uma resposta, uma pergunta que lhe foi feita sobre a contribuição da imprensa, né, para a mudança. Eu acho que a imprensa não tem que contribuir, é um dever da imprensa de trabalhar, e hoje, não apenas, não é só jornais, não tem que ver a imprensa hoje, tem televisão, tem jornal, tem rádio, tem Facebook, tem tudo na internet que tem que estar. Então, nós temos que haver essa consciência de trabalhar para você ter uma comunidade mais desenvolvida, mais aprimorada, para que os jovens possam incorporar esses conceitos que, enfim, vão ajudá-los a desenvolver as suas vidas. Então, levar a música, lógico que sim, a música, inclusive os projetos que estão aí, de combate à violência e tal, os próprios governantes sempre falam, não, nós temos que criar os bairros onde tenha lá a área da música, a área do esporte, que é a maneira de tirar, ou de educar os jovens em função daquilo ali. Eu acho que a imprensa tem o dever de estar colocando permanentemente nas suas páginas, nos seus vídeos, nas suas ondas, estes conceitos, e a da religião também, que eu acho fundamental e que deve ser aproveitado. Senhores, muito obrigado pela presença, obrigado pelos alimentos. Na próxima sexta-feira nós não vamos ter lanchinho dos jogos da Semana Santa.
mas certamente faremos no dia 29, vocês serão avisados. Walter, muito obrigado. Volta aí, por favor, faça as honras da nossa casa. Muito obrigado a todos. Eu quero dizer para a Walter essa palavra, eu quero dizer obrigado. A palavra obrigado hoje, ela não é tão forte quanto o gesto generoso e cidadão de ter nos honrado com sua presença. Obrigado. Ele vai botar na tribuna da Bahia na capa. Ele veio até consigo e recebe a caixa preta. Nessa caixa tem mistério, não tem mais? Tem ciência. Tem ciência. Vamos tirar uma foto. Você faz milagre.